Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos que estão aí conosco, os amigos, o pessoal que está interessado no assunto. Nós vamos tentar fazer em 10 minutos, Lúcio, para não prolongar muito, né? Bom, então, meu nome é Dalvan, professor lá da Universidade Federal de Santa Maria, tenho trabalhado bastante nessa parte aí de relação solo-água. E alguma coisa, Arnaldo, você já ouviu lá, nos 30 e poucos anos atrás, mais que está atual, que não mudou. O solo retém água da mesma maneira que há 50 anos atrás. E tal. O que mudou, sim, aí as estratégias de como nós podemos agir para reduzir o efeito das estiagens. Nós sabemos das mudanças climáticas, sabemos dos efeitos estufa, sabemos de tudo isso aí. Todo mundo já está bem consciente disso aí, né? Então nós temos que começar a agir, ter atitude para nós amenizarmos sempre que esse é o título aí, né, do pessoal que montou esse painel e que nos pediu para dar uns pitacos aqui. Então nós vamos seguir como a primeira fala, esse objetivo. Nós sabemos que um solo, a retenção de água, deixa eu fazer aqui. O solo armazena e disponibiliza água. Então, é no armazém da chuva, do sereno? Não. Menos de 0,5% da água que a planta utiliza vem daí, vem tudo do solo. Então, uma das funcionalidades, dos serviços importantes do solo é disponibilizar água para as plantas, assim como outros fatores, né? Nós sabemos que com a degradação, se nós perdermos as características do solo, nós vamos perder característica de armazenar, segurar a água e, por consequência, disponibilizar. Então, lógico que é um obstáculo. A degradação do solo no mundo diz que 30%, 40% está degradado. É um obstáculo. Nós temos que trabalhar no sentido contrário. Uma das consequências principais da redução, nós vamos mostrar bem no final, da redução da disponibilidade da água para as plantas, especialmente nesse período de estiagem, é a compactação dos solos. Nós sabemos que é um fenômeno que ocorre escondido, dá 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros do solo, mas que quanto maior o grau ou o estado de compactação, a água fica mais fortemente retida, vai ficar menos disponível para as plantas. Então é um problema, isso nós temos na nossa vida real. É uma consequência de quanto que aplica de pressão, um aumento da aplicação, tipo de solo e aí por diante. Mas é um desses fenômenos. Se nós olharmos rendimento, quanto mais compactado, se está muito solto não é interessante, tipo um de horta e tal, né? Mas à medida que vai compactando, rendimento relativo vai aumentando, chega um topo e depois começa a diminuir. Depende do solo, depende da cultura, mas esse comportamento aqui é todo solo. Então tem um máximo, uma compactação ideal e depois começa a reduzir a produtividade. Nós, desde a origem da época da adubação, a Ana estava falando há pouco, até, né, desde a adubação orgânica, adubação usando plantas, nós soubemos da funcionalidade das plantas de cobertura, através de biomassa e raízes. Então, nós fomos enumerar nutrientes, retenção de ar, criação de poros, arejamento do solo, aumento de infiltração, redução. Quer dizer, nós temos uma série grande de benefícios que as plantas podem agir. Então, nós já estamos, compactou, eles vão entrar a planta, pode reduzir o efeito. Então, esse é uma das ferramentas que nós temos aí na frente no sentido de amenizar. Se nós olharmos a nova roupagem de conservação do solo, recuperação do solo, né, hoje é a agricultura regenerativa. O que é? Se olhar no dicionário, regenerar tem tudo isso aqui, dar nova vida. E esse é o grande chavão hoje, que nós temos que agir, ter atitude para nós termos redução de compactação, redução da degradação e recuperação do solo. Se nós olharmos como age,
raízes, pelos radiculares, fungos, a biota associada à rizosfera, tudo está diretamente relacionado à melhoria da estrutura do solo, recuperação da estrutura do solo ou regeneração do solo, da nova vida do solo. Esse é o aspecto. Então, o aspecto teórico. Nós, se tiver um sistema com grande quantidade de raiz, vai ter um efeito maior, hifas de fungos, e tem um efeito bastante grande nesse processo, e as próprias raízes das plantas nos sistemas, né, seja sucessão, seja rotação, seja, né, elas abrem canais, se não for trabalhado, vai morrer, decompor, formar sistema poroso, 1, 2, 3, vai recuperando e age no sentido contrário da degradação e melhorando aquela funcionalidade ou serviço físico do solo de armazenar e reter águas e disponibilizar água para as plantas. E como é que fica? A retenção, a água, ela entra, é um sistema aberto, o solo pode passar, mas parte fica retida no solo. Por que fica? Nos poros. Efeito capilar. É a absorção. É mesmo que jogar uma água numa parede, se ela não for hidrofílica, se ela não for hidrofóbica, se for hidrofílica, ela vai ficar molhando. Então, no solo também. Então, uma parte fica absorvida, outra parte por capilaridade. Bom, isso é a retenção. Ela fica, né, mexendo na porosidade, mexe no armazenamento, na disponibilidade de água. É teórico. Mas como é que a planta usa essa água que está retida, que fica retida? É igual a nós tomarmos o chimarrão? Ela absorve no mesmo sentido? Não. Nós temos pulmão, fizemos uma sucção, chupamos a água. E a planta? Ela depende do movimento da água do solo para a raiz. Não há uma coisa assim, tipo lá na arena do Grêmio, lá quando chove muito, né? E aí satura, eles ligam as bombas de sucção lá embaixo e fica chupando por baixo a água e rapidamente, a do Inter também funciona assim. Mas então não há uma sucção da água do solo, ela depende da água do solo passar para a planta. Eu falei, pô, mas como é que acontece isso, né? Todo fenômeno da natureza vai de maior para menor energia livre. Então, o vento. Por que tem o vento? Maior pressão para menor pressão. A água corre para baixo. E aí por dentro. Então, no solo, ela vai de maior potencial para menor potencial. Então, ela vai do solo para a raiz. Da raiz para o caule. Do caule para a folha, da folha para a atmosfera. Esse é o caminho. Vocês vão ver onde é que eu quero chegar depois. Então, os fluxos de água do solo, ele depende das características do solo e da diferença de quantidade de água que tem no solo e na raiz, que é a diferença potencial da água no solo e da água na raiz. Então, esse é o fluxo, é aquele movimento da água do solo para a raiz. Se estiver igual, essa diferença potencial, pode ser uma quantidade alta, mas isso aqui é igual, multiplica por zero, vai dar zero. Então, quando os potenciais da planta e do solo são iguais, não tem fluxo. A planta vai murchar e vai morrer. Né? Esse é chegar lá no ponto de murcha permanente. Bom, então, se nós olharmos, né, no sistema solo, planta, atmosfera, e se pegar aqui, você tem um potencial maior, menor na raiz, menor no caule, menor na folha, nos estômatos, a câmara subestomatal vai evaporar para a atmosfera. Então, se olhar em nível de potencial, isso aqui está melhor, esse slide aqui que vê o número, né? Então parte no solo, capilar e absorção, menos 0,14. Na raiz, menos 7, é bem menor do que no solo, maior para menor. Então parte do solo para a planta. Em nível de folha, menos 15. Nível de atmosfera, umidade relativa, 40, 50, 100, 200, 500 megapascal. Então, a água só e vai para o solo. Bom, qual é o resumo disso tudo? Que eu rapidamente falei. É que nós podemos usar duas estratégias para nós mirarmos mitigar efeito de seca de estiagem. Uma delas é aumentar a água por unidade de área, retenção, aumentar a capilaridade, mexer na capilaridade. Isso é um processo lento, tem que aumentar a matéria orgânica, isso é um processo lento. Mudar a estrutura do solo, isso aí vai demorar. Alguns solos que são altamente resilientes, demora 2, 3 anos. Lentamente resiliente, demora 10, 15 anos para construir isso aí. Então demora. Então não é algo, né?
E hoje está se falando muito até nós temos um parceiro aí que é consultor, que usa muito, né? Que é fazer uma recuperação, uma agricultura regenerativa de alta performance. O que é isso? Tu agir rápido e ter um efeito significativo na recuperação do solo. Então seria um aumento do volume de solo explorado pela raiz. Porque se a água depende do solo para a raiz, se eu tiver pouca raiz, eu vou ter pouca absorção. Se eu tiver muita raiz, eu vou ter mais absorção. E se eu tiver uma raiz mal distribuída, pouca absorção. Se eu tiver uma raiz bem distribuída no solo da planta, né, eu vou ter muito mais água disponível. Então, se nós fizermos uma conta, isso aqui nós desenvolvemos, a Ana está aí, que é uma das pesquisadoras da RAIX, nós num dos dias de campo, junto com a equipe da RAIX, construímos esse quadrinho aqui, que nós achamos assim, né, Ana, que foi muito feliz. Foi no resultado aí que estava eu e o Thiago numa trincheira, começamos a conversar com o pessoal da RAIX, a RAIX sugeriu e construímos conjuntamente esse quadro. O que ele mostra? Ele mostra o seguinte: tem um milho, raiz até 22 centímetros. Um milho, raiz até 50 centímetros. Milho com raiz até 98 centímetros. Pelos dados aproximados e médios, se chegou em termos de produtividade. A grande relação dessa variação de produtividade, ela está no volume de solo explorado. Lógico que tem a fertilidade. Ele vai junto com a água, vai ter absorção de nutrientes. Mas a grande diferença, novamente, é quanto de água que vai passar pela planta. E aí depende de quanto de água que tem disponível. Nós fizemos um cálculo aproximado. Se nessa camada aqui tiver 25 centímetros de umidade volumétrica, aquela água por centímetro cúbico, 25. Se nessa camada aqui tiver 30 e nessa camada aqui tiver 35, uns pontos de murcha, quer dizer, quando aquele que tem água, mas a planta murcha, né? 14, 12, pegando a umidade atual menos o ponto de murcha, vai dar quanto que tem de água disponível. Só que assim, por unidade de volume. Se eu multiplicar pela espessura, eu tenho em altura. Aquilo que é igual uma chuva de 35 milímetros, seria a quantidade de água disponível em milímetros. Então, nesse cálculo, nós fizemos assim, em lavouras que existiam observação, tinha só aveia, raiz, tudo superficial. E com mix, com várias outras plantas, 2, 3 anos, grande exploração de volume de solo. Então, a continha que nós fizemos, daria a umidade menos o ponto de murcha, vezes a espessura, daí centímetro, vezes 10, 33 milímetros. Segundo caso, até 50 centímetros, 48 milímetros. Terceiro caso, 95 milímetros. É como se tu tivesse uma condição inicial igual, chovesse 35 milímetros, 48 e 95 milímetros. Então, certamente, a grande explicação no crescimento, desenvolvimento e produtividade está associado, grande parte, não todo, à quantidade de água e, lógico, nós sabemos que na absorção passiva de nutriente vai junto com a água. Então, efeito cascata vai em toda a parte nutricional também. Se nós considerarmos o valor médio de evaporação no milho, numa época tal, lá que tem 3, 4 milímetros no início, vai subindo, vai até 8 milímetros dia, vou botar 7 milímetros. 5 dias começa a faltar água, 7 dias começa a faltar água, 14 dias falta água. São estratégias, então estratégia que melhora o solo e que nessa mexida, né, e nós sabemos que hoje nós temos assim a grande ferramenta de recuperação rápida em toda a regeneração de alta performance está associado a sistemas radiculares de plantas de cobertura nas janelas disponíveis. E esse é o grande forte. E não é porque a Ana está aqui ou pela RAIX, mas nós já vínhamos trabalhando há muito tempo e agora acho que com essa nova roupagem, as empresas produzindo semente de qualidade, nós vamos conseguir dar um impulso bastante grande e acreditamos que vai interferir em quem agir. Nós fizemos já levantamentos lá no Mato Grosso, aqui no Rio Grande do Sul, várias áreas de pivô que não tem raiz abaixo de 10 centímetros. Então, se fizer, vai dar metade aqui ainda. Então vai ter que estar ligando e gastando eletricidade mais para botar água nesse pivô, porque vai faltar. Muito obrigado.
Obrigado, professor Dalvan. Talvez a gente abra para perguntas, assim, ou dúvidas a cada 2 apresentações, para não deixar tudo lá para o final. Pode ser assim, pessoal? Deixa Né? Então, e caso alguém também tenha, né, alguma questão, pode fazer também, né? Bom, então, Leonardo, por favor. só que Só. esse Acho que enquanto coloca ali, se alguém tiver alguma pergunta para o professor Dalvan, o pessoal da organização ajuda assim na transição ali das máquinas. Alguma pergunta, professor Dalvan? isso toma Então, Leonardo, por favor. Obrigado, professor Lúcio. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Agradecer a oportunidade de nós participar desse painel. E aqui, na verdade, quando a gente fala em manejo de solo para amenizar os efeitos, dentro da Cotrijal a gente acaba conduzindo todas as etapas, desde da parte química, física e biológica, né? Mas, como a gente tem um tempo determinado, eu vou abordar basicamente a parte química que vem a contribuir com tudo que o professor acabou de falar, desenvolvimento radicular. Porque se eu não tiver, por exemplo, uma condição química favorável, eu provavelmente não vá ter uma condição biológica favorável e, por consequência, uma condição física agradável. Então, eu vou abordar só um tema aqui que a gente trabalha bem forte aqui na Cotrijal, tá? Ele está mais voltado para a questão da agricultura de precisão e eu preciso gerar valor para o nosso cooperado de forma inovadora, segura e sustentável, tá? Esse é o grande processo. E para isso, nós temos um programa de agricultura de precisão, tá? Que hoje ele é uma ferramenta, tá? Para manejar a variabilidade química e física do solo, tá? Manejar a variabilidade do solo. Ele é um programa que está embasado em dois grandes serviços, a amostragem de solo, ou seja, o diagnóstico da fertilidade do solo, e por consequência a intervenção, então a correção, para que a gente, de novo, possa conseguir alcançar os resultados, tá? Aqui eu não posso deixar de falar de forma bem rápida que esse programa da agricultura de precisão ele nasceu aqui, dentro do projeto Aquários, tá? Claro que ao longo dos anos, no início a gente foi mais aprendendo e depois a gente foi desenvolvendo melhorando as estratégias. Então, começamos o projeto Aquários em 2005, em 2007 foi quando a gente começou a fazer então essa questão do diagnóstico da fertilidade do solo, entender toda esse tema que aborda a parte química. Lá em 2009 foi quando a gente fez investimento então num caminhão para poder fazer toda a interpretação e a intervenção, tá? Depois a Cotrijal entendeu como um programa de agricultura de precisão, então consolidou efetivamente, saiu de um projeto e passou por um programa de agricultura de precisão, e aqui a gente começou a ter os resultados. Reforço de novo, pessoal, a gente olha todo o processo, não tem como olhar apenas um isolado. E aqui a gente começou a perceber os incrementos de produtividade que a gente estava conseguindo entregar com a adoção dessas ferramentas de agricultura de precisão. E aqui eu falo, inclusive, a gente estava conversando de manhã, aqui eu estava numa primeira geração de equações de como conduzir todo esse processo aqui. Na sequência, o que a gente tem? A gente tem uma melhoria em toda essa qualidade, porque eu posso ter o diagnóstico muito bem feito, mas se eu errar na aplicação, eu vou estar perdendo oportunidades ou daqui a pouco sendo menos eficiente. Então, a partir de 2014, 2018, a gente teve basicamente assim um aumento na frota, que não é o objetivo ficar explorando isso. Aqui a gente passou por uma segunda geração, uma melhoria nos nossos processos, e hoje a gente está utilizando telemetria, controladores, a gente está usando inclusive inteligência artificial, tá, para poder chegar numa nova fase que a gente vai estar escrevendo daqui a um tempo. Bom, só para passar essa parte conceitual, nossa área de abrangência ela é bastante grande, então a gente tem um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande a construir perfil de solo. E aí quando a gente começa a olhar a distribuição desse nosso da nossa área de ação, eu tenho uma heterogeneidade, solos muito diferentes, condições muito diferentes, eu tenho clientes em estágios diferentes, então o desafio é muito grande. Para levar todo esse conceito para todos os produtores, a gente tem um desafio muito grande. Então, só para mostrar para vocês que a gente tem assim uma área bastante expressiva para poder... E quando a área é grande e expressiva, é a oportunidade para a gente poder levar essas informações para os nossos clientes. Aqui, rapidamente, passar para vocês, e aqui o objetivo não é mostrar sobre coleta de amostras de solo, mas passar que a gente passou, de novo, por metodologias diferentes para chegar num bom diagnóstico. Temos prestadores de serviço, tá? Uma coisa que eu preciso, assim como o professor mostrou cálculos aqui para
para chegar a resultados, eu preciso cuidar muito essa questão do diagnóstico. Se eu errar 1 centímetro na profundidade da amostragem, eu já posso estar gerando uma recomendação diferente e não atingindo os objetivos desejados, tá? Então, a questão da profundidade, da localização da amostra de solo é para lá de importante. Baseado nisso, a outra questão que eu tenho aqui que é bastante importante é a questão da rastreabilidade. Todos os processos são rastreados para ter uma qualidade do serviço, que só mostrando um trabalho rápido em relação a uma ação que não foi bem sucedida e a gente refez o trabalho de novo para garantir o resultado. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui para vocês, pessoal? Se eu errar na amostragem de solo, se eu errar numa estratégia dessas, eu já posso comprometer a produtividade. E aqui eu já trago associado ao tema uma porção de uma área aqui que provavelmente ela não está preparada para passar por uma estiagem. Ou seja, por uma questão de talvez algum detalhe no levantamento que faltou. Aqui antigamente tinha um capão de mato. Vejam bem que eu não consegui diagnosticar ele. Essa área aqui, esse NDV aqui de uma lavoura de milho que está apresentando deficiência, ou seja, tem uma sequinha, apareceu aqui a deficiência de calcário ou pH baixo e presença de alumínio, tá? Então, de novo, para mim poder, o objetivo da minha apresentação é complementar o que o professor falou e o que os outros colegas vão estar falando na sequência também, tá? Então, é muito importante essa questão do diagnóstico ou a questão química do solo. Aqui só para mostrar para vocês o histórico de uma área, trazendo a questão de fósforo, o manejo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E, de novo, aqui, depois, vejam, desde 2008 até 2022 aqui, olha o quanto a gente teve que trabalhar. De novo, não são ações isoladas, são ações complementares, para mim conseguir chegar realmente numa área homogênea, que aí eu lanço mão das demais estratégias para poder extrair o máximo potencial e preparar essa área para realmente suportar uma estiagem ou uma deficiência hídrica. Então, assim, nesse sentido, a agricultura de precisão ela vem para contribuir nesse manejo, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais específico de um único produto, tá? De novo, pelo tempo que está um pouco, ele é escasso, mas eu quero falar sobre a calagem. A calagem o calcário é um insumo barato e de alta resposta, tá? Então, assim, pela formação dos nossos solos, a gente tem muita deficiência de calcário, tá? A gente tem presença de alumínio. Então, olha só uma questão interessante aqui, e eu, ao longo da minha história, venho quebrando alguns paradigmas. Essa é uma área que recebeu 9.643 quilos de calcário, 4, 5 quilômetros daqui da Metoque. Vejam que o ano após a aplicação de calcário, esse infográfico aqui, ele é um ano após a aplicação do calcário. Veja que eu consegui corrigir a camada superficial, já comecei eu não tenho a origem desse solo aqui, mas o que aconteceu? Eu já comecei a melhorar esse solo. 2 anos após, pessoal, vejam, eu já comecei a consumir parte desse cálcio que estava na superfície e vou preparando o meu solo aqui no perfil. E aí eu consigo complementar e ajudar o desenvolvimento do sistema reticular. Uma coisa que chama atenção, e de novo a gente vinha trabalhando, né, professor? A gente vinha discutindo, trocando ideias. Essa é uma dose de calcário relativamente alta e assustadora, né? Assusta, 9 toneladas de calcário. Pessoal, vocês estão vendo aqui ó, um monte de campo de soja, materiais novos, biotecnologia vindo, toda a parte de rotação de culturas de coberturas, policultivos. Tudo isso está favorecendo o quê? Desenvolvimento reticular, maior extração de nutrientes, maior produtividade, maior exportação de nutrientes. Então veja com uma quantidade de calcário dessas aqui, o que está acontecendo? Eu já comecei a consumir grande parte da correção, tá? E ela acaba se tornando, essas 9 toneladas, não é de forma geral, mas ela quase que acaba se tornando uma fertilidade, uma nutrição de plantas, e eu ainda preciso caminhar mais um pouco para corrigir esse solo ainda, tá? Então só trazendo aqui um resultado. E aqui eu quero mostrar um pouquinho dos métodos que eu utilizo, de novo, não vou me aprofundar muito. Professor, como que eu vou voltar aqui? Aqui, pessoal, só para exemplificar para vocês, a gente vem passando por métodos estatísticos, usando inteligência artificial e tudo mais, para aplicar calcário. Então,
Hoje, eu tenho tecnologia disponível, capacidade de processamento, tenho bons equipamentos e eu consigo aplicar a dose certa no lugar certo para entregar uma boa condição para o desenvolvimento radicular. E aqui eu mostro um exemplo da lavoura do meu pai. Eu fiz um recorte de um talhão de 5 hectares e aquilo que eu falei para o senhor de manhã, pequenas áreas, médias ou grandes. Vocês estão vendo aqui um caminhão aplicando o calcário. Vocês estão vendo esse caminhão aqui trancando, tendo problemas na distribuição do calcário aqui. Eu já vou chegar no objetivo aqui, por que eu estou fazendo essa pergunta. Vocês estão vendo aqui um caminhão andando lisinho na lavoura. Vamos para uma área um pouquinho maior, uma área de 61 hectares, tá? Aplicando calcário, esse é o nosso padrão. Eu preciso acertar a dose, eu tenho um bom diagnóstico, eu preciso acertar a dose para corrigir esse solo e daí sim estar preparado para deficiências hídricas. O que eu tenho aqui como... E aqui eu não vou me aprofundar muito, mas já indo para os finalmente, pessoal, uma área pequenininha aqui de 5,21 hectares, 38 mil pixels. Aqui eu vou entrar uma parte bem técnica que eu gosto, e é mais para provocar vocês que estão aqui, quando vocês forem contratar prestadores de serviços, ou quando vier assistência técnica. Vejam, pessoal, eu tenho 38 mil pixels, a variação de 3 mil a 9 mil quilos de calcário, pixel de 1,2 metros, ou seja, cada 1,2 metros eu tenho uma variação de calcário. De novo, eu estou olhando para microvariabilidade. Eu preciso corrigir esse solo, preciso deixar ele o mais perfeito possível. Aqui outros dados técnicos que eu trago, e quando eu falo em agricultura de precisão, a gente precisa evoluir. Então vejam, eu tenho um detalhamento tão grande e essas máquinas aqui elas conseguem entregar. Então é uma associação de tecnologia, de técnica, que calcário é técnica, pH é técnica, associado a alguns métodos aqui que a gente vai utilizando para melhorar os resultados. E aí você faz uma pergunta, a gente voltaria para uma condição dessas? Lá atrás a gente até aceitava isso daqui, não que fosse ruim, não que fosse... Mas gente, será que eu estou atingindo o objetivo de realmente entregar uma boa condição física para depois ter um bom desenvolvimento radicular, extrair o potencial da soja, do milho, do trigo, do policultivo? É só uma provocação que eu faço, tá? E de novo, só reforçar que a Cotrijal olha o sistema como um todo. A Cotrijal olha o sistema como um todo. Eu só foquei um pouquinho aqui na correção química do solo para entregar então o resultado depois para os colegas. Temos uma pergunta que posso... Como é que está meu tempo, Lúcio? Às vezes é difícil de mudar a cabeça para o produtor, mas o tempo de fazer bem feito e mal feito, às vezes são mesmo. Esse conceito é bastante interessante e eu uso principalmente na questão de plantabilidade. Quando você tem custo de produção para distribuir mal as sementes ou para distribuir bem, é o mesmo. Entretanto, o resultado é diferente, né? Então aqui, de novo, eu fiz essa provocação porque, para mim fazer desse jeito aqui, tá? Dessa forma, isso aqui tem pelo menos esse vídeo tem uns 15 anos atrás, tá? Para mim fazer desse jeito ou fazer dessa forma, o meu custo é exatamente o mesmo. Agora sim, tem métodos diferentes, tem tecnologias diferentes, mas eu preciso entregar um bom resultado. Uma boa prestação de serviço e o resultado, ele com certeza, ele é expressado aqui. E diz uma coisa, né, que você falou antes, né, da alma dentro da calcário. Tá uma pegada. Então, a gente tem estratégias, depende um pouco da região, né? Depende do tipo do solo, tá? Então, assim, quando eu falo em 9 toneladas, não significa que eu apliquei 9 toneladas em todo o talhão. Tem algumas manchas do solo que realmente precisam. Então assim, eu sempre faço um paralelo em relação a uma doença. Se você tá com uma pneumonia, adianta tomar uma aspirina? Dá uma amenizada, dá uma melhoradinha. Mas se não tomar um remédio de choque, não vai resolver. Então a gente traz isso para dentro da calagem também. Tem que ter cuidado em relação à erosão, né? Tem uma série de cuidados. Mas hoje a gente aprendeu que precisa entrar com choque realmente para resolver o problema. Porque senão, eu até poderia mostrar para vocês aqui, tem situações onde já chegou a aplicar em 50 hectares mais de 900 toneladas em 10 anos, né? Aí para vocês, meu Deus do céu, vocês vão me quebrar. Só que se eu dividir isso no tempo, dá em torno de 800, 900 quilos. 800 quilos é só nutrição de planta, nem corrigir o solo ainda.
Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais, eu posso detalhar. Só mais uma perguntinha. Em relação a enforço de sem das famílias também, acho isso. Sim, tem. Eu não vou detalhar muito agora, depois a gente até pode conversar em função do tempo, mas a gente tem trabalhado sim, tem tido bons resultados aqui sim. Mas tem trabalhado, bom, percentual de esforço ou de da Chila. A recomendação é participação na CTC, principalmente olhando de 20 a 40, né? Então, assim, dependendo, tem alguns produtores que já tem um manejo um pouco mais, já com adição de enxofre, e aí, quando você faz uma amostragem estratificada, normalmente o produtor acha assim, meu Deus, eu tenho que aplicar um monte de gesso, por exemplo. Aí você olha lá embaixo, de novo, você faz uma boa amostragem de solo, você vê que já tem parte do solo que está corrigido, tem parte que ainda precisa. Depois eu posso detalhar aí com você, tá? Deixa Luiz. Sim. Aquela imagem que tu tinha da recertificação, eu fiquei muito impressionado que a recertificação havia sido muito rápida. E ninguém vinha, desde depois de logo e foi lá no só para vermelho. Não, é bem interessante. Então, de novo, assim, eu quis trazer um pouco desse tema da calagem, porque realmente se eu não proporcionar esse ambiente químico, eu vou ter limitação no ambiente físico e biológico e físico. Obrigado, professor. Estou à disposição. Pessoal. Então, obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo. Ana, por favor. Vamos fazer a própria opção. Mas, bem, você passa agradecendo por leite. Não vai bastante demorar. Foi bem a sorte de Deus. X, maneiro, sabe? Vai me ler só uma coisa. Tirar essa play. Nossa, Argentina, né? Quilômetros sem acesso, mas se vir lá, é só sair lote lá e tira. Bruno, e depois, se não for isso, se eu tiro, é um dia do avanço. E tem aí que ter aula. Antes de eu começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não sou a professora aqui, temos vários professores, mas eu quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo vocês ouvem falar de cobertura de solo? É recente? De cobrir o solo depois que vocês tiram a soja? O senhor é produtor, provavelmente, né? Que o senhor ouve falar. Não é um conceito novo que tem que cobrir solo. Uma vez começou os planos de dessas. E o meu filho vai ter aqui, ó. Eu não tivesse que ter uma região de 4 anos, 5 anos, 4 de 5 anos. Assim eu tenho dinheiro para investir no solo. E o problema está bem agora. Realmente. Então, como que é o nome do senhor? Anselmo. O senhor Anselmo que ajudou a gente. Esses aqui são meus 2 filhos. Olha lá. Então, o conceito de planta de cobertura ela não é novo. Né? O que a gente fala sobre cobrir solo, sobre proteger solo, não é recente, não é uma moda de agora. Né? Mas o que a gente vem hoje falando muito, e que eu acredito que para alguns pontos ele é um pouco mais novo. Carbono. Sobre carbono. A gente ouviu cada vez mais e vem ouvindo falar sobre carbono, estoque de carbono, como que a gente faz para sequestrar carbono. Anselmo, o senhor Anselmo, quanto tempo faz que o senhor está ouvindo falar de carbono? É mais recente, né? Mas será que está relacionado? Provavelmente, né? Pessoal, a Raix Biosoluções é uma empresa especializada em mix de planta de cobertura. Eu sou a Ana Risotto, eu sou gerente de desenvolvimento de mercado Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado. Planta de cobertura não é um conceito novo, mas a gente está trazendo uma nova visão. A gente está resgatando os pilares da agricultura e também do que se refere a sistema de plantio direto. A gente quer resgatar a base da agricultura, para que o professor Dalvan e o que o Leonardo trouxe para a gente consiga sincronizar, e isso aqui que é importante, né? O faz-me rir, não é, senhor Anselmo? Se não atacar aqui no órgão mais sensível do produtor, não faz sentido, né? Isso aí. O nosso tema aqui é falar sobre estiagem. E aqui eu fiz um compilado, né? O Leonardo ele trouxe um ponto específico e eu vou por uma outra abordagem. Eu vou trabalhar com várias dinâmicas que um mix de planta de cobertura bem trabalhado, bem estudado, ele pode agregar para vocês. Quando a gente pensa, né? Por que usar Raix? O que a Raix pode trazer de benefícios,
está muito atrelado em benefícios químicos, físicos e biológicos do solo. Em porosidade, em atividade biológica, em melhorar a ciclagem de nutrientes e focado na questão de carbono. O carbono que está tão em alta, mas no frigir dos ovos, o que isso significa? Principalmente acumular matéria orgânica. Matéria orgânica que é a chave de muitos processos no solo, se não de todos, né, professor Dalvan? Que é o segredo e pode fazer com que a gente produza mais, independente da região, independente da condição edafoclimática. E eu acho que o segredo é a gente falar sobre estabilidade de produção e não sobre só máxima produtividade. Como que a gente pode sempre ter uma eficiência de produtividade, tanto lá na lavoura quanto no bolso, e a gente sempre ter uma média ali que seja bacana, que pague as contas e que sobre um pouquinho. Não precisa produzir sempre no máximo e ter um custo muito alto. A gente quer produzir de uma forma eficiente. Então, a Raix é uma empresa que ela se preocupa em trazer sempre um portfólio onde ele é estudado. Todos os nossos mix eles passam por, no mínimo, 3 anos de pesquisa dentro de casa, até que esse portfólio comercial ele chegue até vocês. E quando a gente fala em mix de planta de cobertura, um dos assuntos mais normais é falar sobre palhada. E o que a gente emprega dentro da Raix? É que a nossa palhada ela tem que estar em quantidade, em qualidade e em frequência. O que é isso? É eu trabalhar com diversidade em cima e embaixo. A gente fala muito sobre safra de raízes, para que eu explore os diferentes níveis de profundidade, como o professor Dalvan ilustrou ali no nosso mini outdoor, para que a gente tenha uma qualidade, diferentes plantas agregam em diferentes pontos, diferentes exudatos, diferentes micro-organismos. Eu trabalho em várias dinâmicas ali do solo também. Uma frequência, eu tiro a soja, eu posso entrar com mix. Eu tiro um milho, eu consigo entrar com mix. Independente da região do Brasil, a gente tem um portfólio que consegue atender vocês. E trazendo, claro, em profundidade essa atividade biológica, que é um dos grandes pontos também que está em alta. E aqui, pessoal, eu trouxe aí, tanto o professor Telmo ajuda a gente há muitos anos, né, professor? Colecionando vários resultados, aqui eu elenquei alguns, para que vocês entendam o dinamismo e a profundidade que um solo traz para a gente. E quem quiser conversar mais sobre isso, eu já convido vocês para passar ali no estande da Raix. A gente está com uma trincheira aberta, que muitas vezes a gente não faz isso lá na nossa propriedade, né, senhora Anselmo? Não é fácil cavar, né? 2, 3 metros ali. Mas ali a gente fez uma demonstração para entender esse dinamismo. E quando a gente pensa em benefício biológico, eu trouxe aqui um resultado, inclusive do professor Telmo, mostrando como que mix de planta de cobertura é sempre essa primeira barra aqui, pessoal. Essa mais escura, tá? Aqui, então, eu tenho um mix de planta de cobertura, que é o RX610. Aqui eu tenho uma planta de cobertura solteira e aqui eu tenho o Pouzil, que eu tenho certeza que ninguém que está aqui nessa conversa deixa Pouzil lá na área. Então, aqui a gente está falando de 2 enzimas de solo, né, que hoje estão muito estudadas, que é a aril-sulfatase e a beta-glicosidase. E o que eu quero trazer? Né? Esses nomes difíceis aqui, hoje a gente não precisa entrar. Mas quando eu trabalho com mix de planta de cobertura, eu melhoro a atividade biológica. Aquele bradyrhizóbio, aquele azospirilo que a gente trabalha, quando a gente tem um alimento para eles, independente do momento que eu vou estar trabalhando, eu consigo melhorar essa atividade enzimática, eu consigo melhorar essa vida que tem no meu solo, para que eu consiga reverter isso em outros benefícios também do meu solo a longo prazo. Além disso, né, na parte negativa do solo, quando eu trabalho com mix de plantas de cobertura da Raix, eu também consigo ter uma redução de alguns micro-organismos que são considerados maléficos, que podem trazer algum tipo de doença. Por quê? O que acontece? Né? Todos esses micro-organismos aqui, eles são bons. Eles se tornam maus quando eles estão numa população muito acima do normal, ou que eles não estão no ambiente correto. A ideia de trabalhar com mix de planta de cobertura é trabalhar com equilíbrio. Eu ter uma boa quantidade de micro-organismo benéfico, diminuir esses micro-organismos fitopatogênicos até que a planta consiga se sobressair e a gente reduza as perdas de produtividade devido ao uso desses mix de plantas de cobertura que trazem esses benefícios em vários pontos aí no solo. Quando a gente fala em benefícios químicos, né, trazendo ali, linkando com o que o pessoal da Cotrijal trouxe, quando a gente trabalha e a gente consegue observar
os nossos mix comparados com alguns cultivos solteiros, eu posso acrescentar até 150 mais de macro e micronutrientes no solo. Né? Aqui eu tenho um trabalho só de macro, mas a gente consegue fazer isso com todos os nossos mix. E eu trouxe uma comparação bem básica. Né? A gente consegue agregar como se fossem 5 sacas de ureia, 1 saco de MAP, 7 sacas de KCl, quando eu trabalho com mix em ciclagem. E como que isso ocorre? Aprofundando as camadas, trazendo aqueles nutrientes que muitas vezes estão imobilizados para camadas mais superficiais. Professor Dalvo, a planta come ou a planta bebe? Report. Giving treat where it was, porch treat. Nem bebe, mas tem que estar junto com a água. Consome água. Então, toda vez que a gente consegue aprofundar o sistema radicular da planta, que isso é muito possibilitado pelo sistema pelas plantas de cobertura, eu chego a níveis mais profundos e aquela água ela consegue ser uma carreadora também de nutrientes. Né? E aí, a próxima cultura minha ela vai conseguir aproveitar esses nutrientes de uma forma mais interessante. Lá foi de macro, aqui de micronutrientes também. Trouxe resultados de mix para o cerrado, né? Mix mais tropicais, que tem a sua composição braquiária, milheto, crotalária. A gente está com mix ali na frente com crotalária, está chamando muita atenção aqui do pessoal do Sul. Né? Muito bacana, tem muitos benefícios aí para FBN, para manejo de nematóides. Gente, nematóide também pode ser um problema aqui no Sul, né, professor? Não é só lá no cerrado, não. Então, a gente tem hoje um portfólio completo, que consegue atender em vários pontos. E quando a gente traz em benefícios físicos, eu trouxe só um resultado aqui, né? Que é justamente o que o professor Dalvo traz nesse mini outdoor, de uma outra forma, com outros dados. Né? Aqui eu trabalhei com 2 plantas de cobertura solteira, que é a Crotalaria spectabilis, ótimo, com um sistema radicular bem agressivo, um ótimo manejo para nematóides. Milheto, que tem uma função de agregar partículas de solo, e o RX 420, que é um mix composto apenas com poligonáceas, com leguminosas, sem gramíneas na composição. O que ele traz aqui? Que de 0 a 20 e de 20 a 40, eu tenho maior acúmulo de água no perfil do solo, porque eu formei mais canais para armazenar aquela água que choveu e antes eu não tinha onde armazenar. Então, o que o professor trouxe aqui de uma forma ilustrativa, a gente consegue comprovar dentro da nossa pesquisa e inovação da RAIX, né? Aumentando a resiliência dos cultivos em épocas de veranico. E aí, benefícios integrados, né? Produção de massa seca, que o produtor adora ver isso, né? Que a gente consegue ver muito facilmente quando a gente faz uma rolagem, qual que é o nível de cobertura, quantas toneladas de massa seca que eu consigo trazer, supressão de plantas daninhas, diminuição da temperatura do solo, mas e para baixo do solo? Produção de raízes, a gente já contabilizou até 80% mais produção de raízes. Né? E aí, raiz a gente precisa para a formação de bioporo, para aprofundar, para explorar outros volumes de solo que, às vezes, uma cultura comercial não consegue fazer sozinha. Né? E quando a gente pensa em produtividade, né, senhor Anselmo? Se eu não chegasse nesse dado, não tinha graça, né? Falar que faz tudo isso, dá para pagar e fala, mas a gente tem que falar o que faz em retorno. Então, aqui eu trouxe alguns mix para vocês, alguns resultados que são novos. Esses resultados aqui a gente trouxe exclusivamente para a Expo Direto, que são resultados que a gente acabou de colher do nosso time de pesquisa e desenvolvimento. Esses 2 mix aqui, eles são mix de ciclo médio, 90 até 120 dias. Ele pode ser posicionado como um pré-milho, tá? E ele traz aqui, ele é comparado tanto com um pauzil como uma aveia. Né? E aqui ele trouxe até 8 sacos de incremento. Todos os benefícios que eu falei lá para vocês, além de melhorar a questão de saúde do solo, ele agrega em produtividade para as culturas. Então, isso aqui é uma produtividade de soja. A gente tem alguns resultados no stand da própria CCGL em milho, mas a gente consegue observar isso. Tanto para mix de ciclo médio, quanto para mix de ciclo longo. Ana, não quero fazer nada no período invernal, quero só fazer uma cobertura de solo, quero fazer uma rotação. A gente tem mix aqui como 330, 340 e 610, que eles podem ficar até 160 dias na lavoura. Né? Então, a gente vai ter uma palhada bem prolongada e que vai me trazer benefícios também de produtividade. 9,5 sacas por hectare. Isso aqui foi colhido em Guaraciaba e em Abelardo Luz, aqui em Santa Catarina.
Para mix ciclo curto, produtividade de trigo com 410. Quem vai fazer trigo está colhendo a soja e não sabe o que fazer, mas não vai deixar em pauzio depois de hoje, né, professor? Ninguém mais quer sofrer com estiagem. É o 410, até 7 sacas por hectare de incremento médio, depois de trabalhar com 410. Produtividade de milho, aí o dado é bem bacana, bem expressivo, tá? O nosso portfólio, pessoal, ele é um portfólio completo, como eu falei para vocês, e a gente está com uma novidade, o lançamento, onde a gente encontrou as biosoluções, né, professor Telmo? Onde as plantas de cobertura elas podem ser associadas com micro-organismos. Só que essa informação eu passo quando vocês passarem lá no stand me visitar, tá bom? Aqui a gente tem todo o portfólio, tenho certeza que a gente vai ter algum produto para a situação de vocês. Muito obrigada. Vou aproveitar que eu estou do lado de um amigo aqui que é produtor de vinho orgânico. Arnaldo, fala um pouquinho da erosão que ocorre lá nos parreirais e como é que tu faz a tua produção orgânica aí. Tu cobre o solo? É importante isso? É um prazer, hoje eu estou até emocionado. Esse é um velho companheiro de escala, né? Na verdade, a minha realidade é uma realidade totalmente diferente da de vocês aqui, né? Nós somos pequenas propriedades em topografia íngreme, né? Fruticultura é a nossa base e horticultura, né? E por destino, eu tive 3 enchentes agora consequentes, né? Eu tenho uma pequena propriedade, eu brinco na viticultura, porque tenho no sangue a viticultura desde pequeno e tenho sempre um respeito muito grande pelo solo. Para mim, eu uso nas minhas visitas lá, eu faço uma distinção muito clara. Para mim, o que é terra e solo. Então, a terra é o meu patrimônio físico que está lá, que eu posso instalar um armazém, qualquer coisa, é uma coisa inerte, uma coisa inerte. O solo é um bem que não é meu, a propriedade é minha, mas o solo não é meu. O solo eu tenho que deixar ele em condições para as gerações futuras. Não sei eu nasça da minha família ou de quem, mas eu tenho a obrigação de deixar esse solo vivo para que alguém possa produzir e dar continuidade. Esse é um legado que eu penso como profissional e como pessoa. E eu propago isso nas minhas vidas para o interior. Então eu faço um manejo, na verdade eu faço sem visar experimentos, sem nada, né? Eu nunca apliquei herbicida no meu vinhedo, não precisei aplicar, graças a Deus, nenhum inseticida. Em 13 anos no vinhedo, nunca apliquei um inseticida. Fungicidas já apliquei, mas estou diminuindo. Agora, nos últimos anos, eu tenho feito aplicações, inclusive com pó de rocha, com o leite de pedra, que eu chamo, né? Que tem reduzido bastante em função do índice de sílica que tem no pó de rocha, tem me ajudado bastante. Então, eu tenho feito o uso do pó de rocha. E faço agora no inverno, acabei de comprar agora de São Paulo, da Piraí Sementes, o lote para aveia preta, nabo forrageiro. Ervilhaca não comprei, porque eles não trabalham com ervilhaca, preciso comprar ervilhaca. E eu ponho também, às vezes, trevo nessa mistura, né? Então mantenho, e na saída do inverno eu tenho feito trigo morisco, né? E depois, na sequência, eu faço crotalária. Então eu fiz, no ano passado eu fiz a Spectabilis, esse ano eu não achei a semente da Spectabilis, então eu botei a Júncia, dá um pouquinho maior, né? Mas faço esse manejo Então, e como tem pesquisas que também mostram que a crotalária tem um efeito, tem gente que não acredita, gente que acredita, tem um efeito no controle natural do Aedes aegypti, né? E nós temos uma região já que está com problema. Então, eu estou fazendo um trabalho com as escolas da comunidade, mostrando isso aí, e estamos distribuindo sementes na comunidade para tentar fazer um trabalho assim. Se não dá certo, pelo menos o pessoal aprende a plantar e vai ter uma bela planta no jardim, né? Na pior das hipóteses, né?
Então a gente está fazendo esse trabalho e a gente consegue transformar isso aí lá no produto final. O produto final nosso é um produto, a uva nossa é um sistema protegido também, nós temos ela toda em estufa, a uva, né? Então nós fizemos um produto que tu pode, só tem a poeira do ambiente, tu pode comer com certeza, e a vinificação nossa também é um produto 100% natural, só tem um aditivo, um conservante que é o metabisulfito, o resto é natural. Então a gente está fazendo, eu sempre nas visitas lá eu falo, não adianta ficar essas políticas de governo e COP disso e COP daquilo, a COP tem que ser a COP individual de cada um, se cada um fizer a sua parte, nós vamos atingir um todo mais salutar e mais saudável. Mais alguma pergunta, Clã? Tchau. Então, obrigado pela sua apresentação. Obrigado, Ana. Então fica aí o aviso para vocês, mais informações, né, no stand da Raix. E agora na sequência, então, Junior Kunz, da Lallemand, por favor. Eu sei. Boa tarde. Ana, depois eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Vou fazer a visita lá. Então tá bom. Acho que ia bem sair nesse. Fez. Eu não só. Vamos só esperar agora a apresentação dar certo aí. This is part of the Let's take the ruins. Tu desligou o computador? Pessoal, então, deixa me apresentar. Meu nome é Junior Kunz, eu sou representante da Lallemand Plant Care. Nós somos uma empresa hoje, um grupo global, e nós trabalhamos muito com a linha de micro-organismos e leveduras. E eu faço parte hoje do braço que é Lallemand Plant Care, que são micro-organismos voltados para o uso na agricultura. Trabalhei no projeto Aquários lá, quantos anos, professor? Eita, né? A gente ainda jogava bola, né? Tomava bastante chopp. Hoje, cheirou chopp e fica meio doente, né? Futebol, já estamos meio afastados. Mas enquanto o Matheus vai organizando a apresentação, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, antes da apresentação oficial. Se a gente botar o pé na nossa lavoura, num ano que nem esse, puxar uma trena 10 metros e coletar, digamos, nesses 10 metros, coletar 10 plantas, quantas dessas plantas a gente vai encontrar com um sistema pivotante bem desenvolvido? Esse é um questionamento. Um ano de estresse hídrico. Aquelas plantas, elas começam, sei lá, tem uma área que ela parece estar mais verde, de repente, do nada, ela fica mais amarelada e parece estar sofrendo com estresse hídrico. Vamos coletar essas plantas, pegar uma pá de corte e fazer esse exercício. Vamos ver quantas raízes pivotantes a gente tem naquele metro que a gente está medindo. Eu fico feliz de vir para uma Expo Direto. Eu estou na Lallemand já fazem 4 anos, a Lallemand está no Brasil há 10. E a gente passou um monte de stand hoje que o pessoal está falando bastante sobre nematóide. Eu literalmente já estou careca de tanto falar em nematóide. É um problema, é um fato, ele existe, a população é altíssima e poucos estão manejando. Conectou aqui? Foi. Então, pessoal, a ideia hoje, a gente está falando rapidamente de saúde do solo, né? Muito ligado à questão de mitigação de estresse hídrico. E um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, eu acho que nada do que nós vamos falar hoje, ou foi falado, professor Dalvan, Ana, Leonardo, nada é custo. Isso aqui é tudo investimento. Eu estou falando de ter um solo fisicamente viável para ter o desenvolvimento reticular, cultura de cobertura para manter a água no solo, para ter essa relação, né, essa sinergia, redução de nematóide, fungo de solo, agricultura de precisão pensando em recuperar o solo e manejo biológico. Tudo isso é investimento, porque vai escalar no teu solo. Não é negócio que eu estou usando uma safra, na outra eu não vou usar. Então tudo que a gente vai abordar hoje aqui é investimento.
Passando rapidamente, pessoal, a empresa aí tem mais de 100 anos de mercado, né? Hoje eu faço parte da Lallemand Plant Care, que é um braço da Lallemand Global. Então ela engloba uma série de outros negócios, né? Questão de produção de inoculante para alimentação animal, enfim, o braço da empresa. Ela se estende em todo esse mercado de micro-organismos e leveduras. Isso aqui é a nossa distribuição global da empresa, está presente em todos os países aí do mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem a nossa sede lá em Patos de Minas, o escritório, uma planta em Piracicaba, no Uruguai também, e lá na Argentina. Isso aqui, ó, não é difícil a gente observar esse ano. Essas regiões aí, que teve uma maior precipitação, que choveu melhor, a gente encontra essas reboleiras, essas falhas na lavoura. Tu vai conversar com o produtor, eu trabalho com agricultura de precisão, eu tenho solo recuperado, eu tenho investimento em nutrição, em fertilidade. Por que está aparecendo isso na minha lavoura? Aí quando eu puxo para o lado aqui uma área que sofreu mais com o estresse hídrico, ela parece estar mais uniforme e de repente do nada a gente encontra essas manchas. Quando a gente vai nessas áreas e começa a olhar raiz, aí que nós começamos a observar visualmente um problema que ele está se tornando, ele cresce exponencialmente e ele está chegando aqui no Rio Grande do Sul. A gente está num ponto que nós conseguimos manejar ainda para reduzir as perdas. Mas em outros estados, exemplo do Mato Grosso, por exemplo, eles convivem hoje lá no Cerrado com uma população de nematóide que já estão entrando com manejo químico, tentando esterilizar o solo para controlar esse patógeno. Então, o que a gente tem observado de maneira geral? Essas manchas nas lavouras têm uma raiz pivotante comprometida. Eu vou lá, arranco, né? Coleto ela. Se ela não está dobrada por compactação, algum outro dano, quando a gente puxa e olha visualmente, não é difícil de observar uma necrose. Essa necrose quem causa nematóide chamado Pratylenchus. E aonde se encontra Pratylenchus, geralmente encontra uma outra espécie de nematóide chamada Helicotylenchus. E essa espécie, a característica dela é atacar a raiz em vários pontos e se alimentar no ponto de maior concentração de açúcar. Só que cada vez que ela causa um ataque nessa raiz, é porta de entrada para fungo de solo. E aí a gente tem atrelado a essas manchas, essas reboleiras de nematóide, uma pressão altíssima de fungo de solo. E aí nós começamos a chegar agora no final do ciclo da cultura e se observa isso aqui. A área aqui parece que ela está nivelada, está mais parelha e de repente aqui ela morrendo. Quando a gente vai lá e coleta e observa, se encontra também uma pressão alta de macrofomina, agora no final do ciclo, que é um fungo que ele se instala lá na fase inicial, lá na germinação da semente. O resumo disso tudo, pessoal, esse monte de fungo que ataca a soja, que está me causando dano, o dano visual para mim às vezes é aqui no final do ciclo, ela inocula lá na fase inicial. Começou a germinação da soja, começou esse ataque, esse dano tanto de fungo quanto de nematóides. E aí um ponto importante, se eu tenho uma fertilidade boa do solo, se eu tenho um manejo pensando em plantas de cobertura, eu tenho conhecimento físico do meu solo, a capacidade hídrica dele, eu pego uma semente e largo naquele solo, isso não é garantia de eficiência de germinação e produtividade. Eu tenho que começar a olhar também ao que essa semente, essa planta vai estar sofrendo de dano desse complexo de fungos e nematóides que está em subsolo. E essa é a ideia básica hoje do manejo biológico. A gente atrelar essas características, né, de manejo que os demais já falaram, com a questão de micro-organismos benéficos que vão proteger essa minha semente. E aqui são alguns exemplos, né? São fungos que causam dano lá na planta em fase inicial. Começou a germinação, eu vejo bastante planta morrendo. Aí tem muito produtor que fala, não, é que eu plantei, deu um sol, esquentou e queimou a planta. Isso aqui, turma, não é porque o solo está quente e queimou a planta. Isso aqui é um fungo.
eu estou protegendo essa planta contra esse ataque de fungos. Rhizoctônia, isso aqui tu pega a região de temperatura mais amena, para o lado da Lagoa Vermelha, Vacaria, é gritante as áreas com dano de Rhizoctônia. E Fusarium, final do ciclo da soja agora, que a gente está se encaminhando, tá aí. Não é difícil encontrar reboleiras de plantas mortas ou andando no meio da lavoura, tu vai lá e coleta, tu olha, dá uma raspada no caule. É esse sintoma típico aí. Essa coloração mais rosácea. E aqui é um slide que eu tenho lá do professor Cristiano Belé. Olha só, presença de nematóide. Fungo de solo, nematóide, tá tudo atrelado. Tem no Rio Grande do Sul? Tem. De rodo. Resta entender qual é a espécie que eu tenho na minha área e qual o manejo que eu vou fazer. Porque tem. Isso é fato. Isso aqui é um estudo que ele tem mais de 7.500 análises que foram feitas. Em todas as regiões do estado a gente tem nematóide. Resta entender qual que é a espécie e como eu vou manejar ela. Isso aqui é interessante, ó. Ana, não sei se vocês já têm trabalho com planta de cobertura pensando em helicotileicos, mas é um negócio novo que está surgindo no Rio Grande do Sul, porque é um nematóide típico do Rio Grande do Sul e que o dano direto dele é fazer essas lesões na planta que são porta de entradas para fungo de solo. Então, em áreas onde é que a gente tem problema de morte por reboleira de Rhizoctônia, Fusarium, faz uma coleta e manda analisar, vai ver uma população altíssima de helicotileicos. Isso aqui é um negócio novo. Esses dias eu estava questionando um outro pesquisador, qual planta de cobertura eu posso usar no inverno para reduzir a população de helicotileicos? Não tem ainda, ou não tinha. Mas é um nematóide típico do Rio Grande do Sul e que ele está alcançando hoje nível de dano a ponto de ser considerado talvez o principal nematóide aqui para o nosso estado. E aqui, pessoal, se encaminhando, né, para o final, isso aqui eu quero reforçar. Coleta de plantas, avalie a questão de raiz pivotante. Eu estou fazendo bom manejo, estou fazendo a recuperação do meu solo, fertilidade, quimicamente, fisicamente, só que eu estou entregando uma condição para essa minha semente, essa planta se desenvolver, ou eu estou colocando ela dentro do liquidificador. Eu largo ela para uma população de nematóide e fungo de solo destruir ela. Isso aqui são pontos hoje que a gente vem trabalhando. Produtor que procura nós, que tem um problema na área, que ele quer conseguir estruturar essa planta, e quando a gente começa a fazer o manejo com nematicida, com o fungicida biológico, a gente tem esse incremento, esse desenvolvimento na planta, logo ela se desenvolve e tem uma caixa produtiva muito maior. Controle microbiológico, então, né, é a ação do micro-organismo parasitando o outro, a gente seleciona para o alvo que nós queremos. E hoje a Lallemand, né, tem o portfólio mais completo no mercado. Estamos 100 anos nesse mercado de micro-organismo, leveduras. Então a gente já entende bem isso. É um ponto importante da empresa. Toda a nossa linha é registrada, então não tem produto hoje que a gente faça que não tenha o alvo e o registro específico. É um ponto que a empresa preza muito, né? E aqui é uma foto que foi tirada uma área, inclusive ali em Carazinho. Era um produtor que já fazia o manejo, trabalhava com uma empresa concorrente, e aqui a gente introduziu o nosso manejo, né? Então é uma área que tem uma fertilidade boa, tem uma característica física da área muito boa, cobertura, enfim. Só que ele tinha um gap nessa questão. Como é que eu faço para criar uma uniformidade da minha área, sendo que eu tenho uma pressão alta de nematóide e estou usando produto que não resolve? Isso aqui foi nessa safra. Essa área não foi colhida ainda, né? Mas é uma foto de drone dessa área que nós conduzimos. Então, mais um ponto para ressaltar. Produto biológico não é tudo igual. Tem um monte de empresa fazendo, mas não é tudo igual. Tem empresa que tem eficiência, que tem micro-organismo viável, que vai funcionar, e tem um monte de empresa de picaretagem rodando nesse mercado. Isso aqui é a foto, né? Já finalizando. É uma área que a gente conduziu, que tem conduzido há um bom tempo, né? A gente tem feito manejo com tricoderma e não é difícil de encontrar os esporos de tricoderma, né? Colonizando.
ou resto cultural e apalhado. Isso é algo que nos deixa muito tranquilo e está mostrando também, porque toda a nossa linha hoje tem concentração e vai ter eficiência. E aqui, finalizando, uma área onde foi feito o nosso manejo, uma área onde foi conduzido o manejo de concorrência. Aqui, inclusive, tem o replante. Era uma área com uma pressão alta de fungo, uma pressão alta de nematóide, onde simplesmente não teve eficiência o micro-organismo, né, o produto da concorrência. A gente tem essa segurança, pode estar trabalhando com isso, o posicionamento, porque é uma empresa que a vida inteira faz isso. Então a gente tem essa tranquilidade de estar mostrando para vocês e referência em estar falando do nosso manejo. Pessoal, de minha parte seria isso. Fiz uma passada breve aqui de alguns resultados e alguns pontos para a gente estar avaliando. Foi comentado antes questão de bradirizol, azospirino. Cara, isso é um negócio que faz 15, 20 anos que a gente usa na nossa área. Foi o primeiro manejo biológico aí que o produtor aprendeu a usar. E hoje, se eu não tiver uma boa raiz desenvolvida, protegida para nematóide, para fungo de solo, como é que eu vou ter uma boa inoculação, uma boa fixação biológica de nitrogênio? Então eu preciso voltar um pouco atrás desses conceitos para conseguir entregar um ambiente bem desenvolvido para essa planta fazer todo esse processo. Certo? Everything that there. Sorry. Get that this better for Sweden reason. Sorry. Pois é, professor. O que nós estamos observando nos últimos tempos? O meu pai já se apresentou ali, né? Mas eu lembro quando eu era moleque e estava em casa. Isso aqui é uma raiz de uma soja, né? Que é algo que tem que ser quase moldurado. Mas vamos pegar uma soja com alto potencial produtivo hoje, uma titânio, que está todo mundo plantando. Qual o tamanho da raiz que ela tem? Tu conta no dedo quantas raízes tem essa planta. Porque a característica dela é o quê? É uma relação parte aérea muito maior do que uma relação raiz e subsolo. Então, essa planta que hoje tem uma caixa produtiva alta, ela preza por carga, produtividade e a raiz dela é menor. Então, hoje, fungo de solo e nematóide que a gente tem observado tem muito a ver com a planta estar mais suscetível pela quantidade menor de raiz e pressão de seleção. Vamos pensar nematóide. Esses nematóides estão a vida inteira no solo. Por que eles estão causando dano na soja? A raiz que está todo ano entrando ali na área, né? Que eu não estou fazendo uma rotação adequada. Então eles estão criando preferência por se alimentar por essa raiz. É uma seleção que está tendo no solo também. Então o nematóide hoje ele está aprendendo a se alimentar da soja e é uma planta que está vindo todo ano ali dentro da minha área. Fungos de solo, a mesma coisa. Tem áreas hoje com uma pressão altíssima da raiz autóctone que o produtor faz uma rotação com milho. Aí ele planta milho, a segunda safra ele volta com a soja, parece que diminuiu, a terceira safra de soja está lá as reboleiras de novo. Então o fungo ele criou a preferência por se alimentar por essa raiz, pela raiz da soja. Quando ele entra com o milho, esse 1 ano de milho não resolve o problema, porque o esporo do fungo está ali no solo e pode ficar 10, 12 anos. Então o que a gente está vendo hoje? Questão de nematóide, a preferência pelo verme se alimentar de uma raiz que está todo ano entrando ali e que, como tem um potencial de produtividade altíssimo, a produção de açúcar que uma raiz da soja tem é muito grande e atrai o nematóide. E fungo, principalmente por esse monocultivo. Está tendo sempre a mesma planta, está sempre trabalhando com a mesma cultura. Começa a ter essa pressão de seleção. Legal. Mais alguma pergunta? Sabe qual é o importante? Obrigado, turma. Agora então, maneiro, sim. Já tá quase. Eu tenho um dia me passa agora. Isso. Já que eu faço de treinamento. Tá com a apresentação outra? A próxima agora tá já. Tô aprendendo, velho. Obrigado, isso foi isso. Hoje de manhã demorou, cadê a apresentação? Tá indo no ano antes de brincar. E agora na hora da. Tá.
Eu tinha um essencial. Pessoal, boa tarde. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos, em especial o professor Telmo, pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando aqui do stand do Projeto Aquários. Hoje essa breve apresentação que eu vou estar trazendo para vocês, uma conversa bem franca sobre sistema de produção que a gente tem aprendido, principalmente com os agricultores, com os professores, alguns dados que a gente tem gerado também junto com produtores e também em área de pesquisa, e vai principalmente de encontro com a questão do estoque da redução de estresse vegetal, né, que passa principalmente pelo estoque de água no solo, aumento desse carbono lábil dentro do sistema, né, e principalmente pelo desenvolvimento das raízes, né. Essa foto ela é dessa safra, uma foto bastante importante, né, soja em R3, R4, né, isso aqui é Frederico, uma região que está privilegiada ainda na questão climática. Tivemos um período de veranico de praticamente de 20 de dezembro até 10 de janeiro, então foram 20 dias, e nada melhor que nós aproveitarmos essas oportunidades, né, de nós medirmos o que nós temos dentro do ciclo da soja de disponibilidade de chuva, disponibilidade hídrica, para poder realmente entender o nosso ambiente de produção, né? Porque hoje, se nós pensarmos em ambiente de produção, basicamente a classificação dele se dá em três pontos, né? Nós temos a condição climática, que infelizmente é uma coisa que nós não conseguimos modificar. Nós temos a questão genética, né? Uma genética de alto potencial produtivo, tanto de soja, milho, também trigo, híbridos, cultivares hoje de ciclo precoce, super precoce. Então, esse ajuste do ambiente de produção, essa redução do estresse é muito importante, porque o nosso período de ciclo é muito curto, né? Então essa planta ela tem que ter, digamos, a casa tem que estar muito bem ajustada, arrumada, né? Então nós temos aqui uma cultivar, essa aqui é a cultivar promo, soja em R3, né? E aí nós estamos investigando, né? Um sistema que nós estamos melhorando essa questão física, química, né, e biológica do solo, e aí basta a gente começar a entender essa parte mais do solo em profundidade, e começar a fazer trincheira para realmente nós entendermos o que está acontecendo nesse ambiente, né, por que muitas vezes, mesmo tendo uma limitação hídrica de 15, 20, 25 dias, por que essa planta está aguentando mais tempo, né, está fotossinteticamente ativa, mesmo passando por um período de estresse, né? Essa aqui é uma trincheira, ela tem 1,30 m, 1,20 m, e observem o desenvolvimento praticamente perfeito de raízes, né? O que nos chama bastante atenção, raízes que se aprofundam sem impedimento físico, e principalmente na posição de entrelinha, né? Que muitas vezes nós temos só uma ou duas raízes pioneiras que se aprofundam, né? Então, esse experimento está nos ensinando bastante, experimento de curto prazo, né, que envolve plantas de cobertura, principalmente as plantas, né, e numa janela e numa região que a Ana comentava antes, né, que lá no stand eles têm a questão da crotalária, hoje talvez é visto como novidade aqui para o sul, e realmente nós temos essa possibilidade, né, que nós temos milheto numa janela de pós-soja, uma soja mais precoce, então isso pode ser encaixado nas rotações dentro da área do produtor, principalmente nessas sojas de ciclo mais precoce, onde a gente vai colher umas EUs. Então a gente consegue ter esse ganho em função de um clima quente, né? Pensando no final de março, abril, maio ainda, né? Então, uma cobertura de 95, 100 dias, milheto um potencial enorme, pensando em ciclagem de potássio, né? Enfim, outros nutrientes também, uma gramínea que realmente entrega muito potencial de produção de biomassa, né, exploração de raízes, e aí a combina
um Macrotalaria spectabilis e um nabo forrageiro, uma cobertura esperando um trigo nesse sistema, né? E por isso que muitas vezes depois a gente começa a refletir e começa a encontrar esses resultados, né? Porque a área realmente tem um histórico, né? Antes, mesmo antes do trigo, nós tínhamos uma cobertura bastante agressiva e o importante é nós lembrarmos, né? O solo ele se reconsolida, né? Principalmente esses solos argilosos. Então é muito importante, não basta nós fazermos um ano, uma safra de planta de cobertura, nós temos que dar continuidade para nós termos essa condutividade de poros, né? Para aí o nosso calcário, o nosso gesso, também ter eficiência nesse ambiente de produção e fazer aquele serviço que nós gostaríamos de melhorar o perfil de solo em camadas e em profundidades. Esse aqui é um produtor que nos abriu as portas, né? Arthur Krebs, é uma pessoa que nos instiga bastante, faz a gente refletir bastante o sistema de produção. Nós estávamos coletando solo para a gente identificar alguns ambientes de produção que ele havia notado que estava produzindo mais milho, mais soja, e aí, primeiro ponto, profundidade, né? Analisar esse perfil em profundidade, porque muitas vezes, quando a gente analisa o 0,10, 0,20, muitas vezes a gente acaba não achando o que está limitando esse ambiente de produção, né? O Arthur está localizado na região de Independência 3 de Maio, né? E então nós já temos aqui a sinalização, solo bastante argiloso, né? Ele tem um carbono de médio para alto para a região, não é uma região de altitude tão exuberante, então a gente sabe que para a gente acumular carbono a médio e longo prazo, a gente tem que ter um clima regiões de clima mais frio, Guarapuava, Xanxerê, Vacaria são regiões privilegiadas, né? Nesse sentido, mas o manejo, as práticas da rotação, ela tem que acontecer, né? Então, aqui temos um ambiente de produção de média para alta para a situação dele, mas a gente nota que nós temos desafios ainda, principalmente nessas camadas mais profundas, que é o que normalmente nós vamos achar, tanto aqui para a região sul, como também experiências que foram compartilhadas aqui durante a semana na região do Cerrado, né? Temos uma saturação boa até 30, até 60, até 30 a 50 centímetros, né? Temos ainda um pouco da presença do alumínio, mas talvez ainda não seria algo que estaria limitando tanto a nossa produtividade. Mas sim, temos que pensar nessa formação em camadas mais profundas e vai passar pelo ajuste de plantas de cobertura e também o posicionamento de corretivos com maior eficiência. Então, nós investigamos esse ambiente de alta que ele estava deduzindo, que era um ambiente de alta de milho. Esse aqui é da safra, dessa última safra, né? A região dele passou por um período de estiagem em dezembro, em torno de 30 dias, aí, com muita pouca chuva, né? Basicamente só garoa. E realmente, depois os dados de produtividade bateram. Isso aqui é ambiente de sequeiro, né? Onde ele produziu 140, 150 sacas de milho, ao passo que nos ambientes de baixa, 90, 95. Então, realmente, temos que investigar o que esses ambientes nos trazem de aprendizado para a gente poder replicar tanto nesses talhões específicos, nessas áreas de baixa específicas, mas também para outros talhões e podermos ajustar a nossa rotação de culturas. Aqui nós temos um vídeo, né, desse desenvolvimento do milho. Então, uma coisa que o Arthur tem trabalhado aí 4, 5 anos com um cunho biológico muito forte, à base de bacilos, tricoderma, bradyrhizobia, azospirilo, via suco de semeadura, que hoje nós sabemos que é a melhor oportunidade. Mas sim, temos raízes que chegaram a 1,5 m de profundidade, mas basicamente a camada, o perfil do solo que está mais povoado é realmente até 80, 70 centímetros, né? Depois a gente viu que realmente nós temos uma limitação ainda da parte química. Uma coisa que nos chamou muita atenção também, mesmo no período seco, as raízes da superfície, raízes sadias, né? E aí a gente realmente vê que esse cunho biológico, essa parte biológica é muito importante para nos auxiliar, para a gente poder evoluir nesse sistema de produção, né? A questão dos bioporos, eu tive a oportunidade de ir ao Paraguai junto com o professor Telmo no ano passado e
e lá na trincheira eles comentaram da questão, o que que tem nesses bioporos, né? Tem mais carbono, tem menos alumínio, tem mais fósforo, o que que acontece? Tivemos a oportunidade, nós tínhamos uma trincheira aberta em Frederico, área experimental, experimento de 3 anos agora, e realmente nós vemos, aqui foi coletado uma camada de 50 centímetros até 1 metro. Esse seria o solo sem bioporo, basicamente só preenchido com argila, e realmente nós vemos que tem um desafio, né, na parte de saturação de base, né, até na questão do solo com bioporo. A gente comentava antes de manhã, tem um pouco mais de alumínio e a saturação de alumínio é maior também, mas olha o que nós temos aqui, pessoal, nós temos 2,9 de matéria orgânica, né? Nós temos mais fósforo, temos mais potássio disponível, né? Temos mais cálcio, um pouco mais de magnésio e matéria orgânica. Então, realmente nós... e por que tem alguns trabalhos do pessoal da URGS que eu tenho lido, que eu me espelho também para poder alavancar novas pesquisas, sistema de integração lavoura-pecuária, né? Esse é um sistema que não vinha sendo trabalhado com calcário, mas o que acontece nesses sistemas? Quando tu tem esse preenchimento de raízes o tempo todo no sistema com planta de cobertura, com milho, a gente fez a base da calagem, a tendência é aproveitar esses bioporos e aí essa partícula fina de calcário percolar, né? Reagir e percolar. Então, essa combinação realmente é fantástica, né? Porque são caminhos preferenciais, tanto por estímulo químico, por ter mais fósforo. Fósforo é um dos nutrientes chaves, também nitrogênio, cálcio principal, para estimulação de raízes. E aí nós precisamos juntar essas informações, né? Para nós podermos avançar. Esse experimento é bastante importante, nos ensinou bastante a última safra. Isso aqui é uma soja semeada quase em janela de safrinha, uma Monsói 55947. Aqui é um sistema de produção 2 anos. No início do experimento foi feita uma intervenção física num sistema que teoricamente não precisava. Mas nós mexemos para poder entender, ver o que nós conseguiríamos de resultado. 2 anos de cobertura apenas com aveia preta, sem diversidade. Então a aveia preta entregando 5,5 toneladas, 5,5, 6 toneladas de matéria seca, e aqui nós trabalhamos 2 anos com policultivo. Não tivemos um manejo robusto de fungicida nessa área, e olha que nós ganhamos de presente aqui no final do ciclo da soja, né? Um ano, a safra passada, a gente sabe, foi um ano de pressão de ferrugem altíssimo, e olha que a cobertura, o estoque de água no solo, né? Manter essa palha mais tempo na superfície, tanto principalmente para ajudar a não evaporar tanto a questão da água, estocar água e poder refrigerar essa planta durante o ciclo, e poder também ajudar na parte do fitossanitário, né? E com certeza, vamos analisar agora esse ano a parte do DNA do solo para poder avançar nesse sentido, mas com certeza isso vai bater com a questão de vida no solo, né? Com ciclagem de nutrientes. E aqui nós temos mais a continuação, temos o dado de produtividade, né? Aqui temos a aveia preta. Então, realmente, quando o final do ciclo da soja, do milho, é muito importante, né? A gente está rodando a lavoura para realmente, às vezes, no time de uma semana, a gente consegue captar um resultado, né? De um trabalho que a gente fez lá no outono, né? Que nós fizemos 6, 7 meses atrás, né? E que nos dá para que caminho que nós temos que caminhar, né? Ou que ajuste que nós temos que fazer para o próximo ciclo, para a próxima safra. Então aqui nós temos o resultado, primeiro ano, né? Os mesmos tratamentos, né? Aqui está especificado o que foi trabalhado no policultivo, centeio, 2 aveias, 2 ervilhacas, nabo e também o tremoço branco. Primeiro ano, 59 sacos, né? Numa janela, numa época de semeadura ideal, semeada em primeira quinzena de novembro, né? Então, e sem falta chuva. Então, essa escolha da planta para cada ambiente de produção, né? Cada planta de cobertura, ela é essencial. A gente está vendo que realmente essas informações fecham. Ao passo que a gente poderia ter um potencial aí de 80 sacos. Segundo ano, não época de semeadura mais tardia, então o nosso potencial da lavoura ele foi mais aquém, mais limitado, mas segue a mesma tendência, né? Policultivos
policultivo sempre na frente da cobertura solteira, né? E aí nós começamos a fechar esses dados e a gente começa a falar em estabilidade, em média de 2, 3, 4 safras. Essa foto foi tirada agora, temos o terceiro ano agora rodando, né? O que nós trabalhamos então em 2022, né? Que foi aquela cobertura que eu comentei antes, 2023 e agora 2024, na safra passada pré-trigo, né? E aí rodou o trigo no inverno e agora chegou a soja. Então aqui temos a média novamente de produtividade, basicamente mesmo a planta de cobertura trabalhada no sistema, que modificou o terceiro ano foi só o nabo forrageiro, que era em função do trigo, né? Mas é uma cobertura solteira, e isso nós temos notado muito no campo, e nós não podemos esquecer que logo ali na frente nós vamos ter altos volumes de chuva, né? Agora no inverno. Então a gramínea junto nos policultivos ela é fundamental, tanto no pré-milho como também no pré-trigo, né? Que muitas vezes a gente acaba abrindo mão, pensando num aporte maior de nitrogênio e acaba utilizando uma planta de cobertura solteira, né? Algumas experiências, então, algumas pessoas aí que têm nos ajudado, né? Fazenda Capão Redondo, o Rodolfo Botelho, mandar um abraço lá para Guarapuava, fui conhecer um sistema de rotação com o gado, um sistema que ele utiliza com capim aruana intercalado junto ao milho, dentro do ciclo do milho, né? Colhe esse milho, já tem a pastagem instalada. Então, se o milho já nos ajuda aqui no sul, imagina se a gente conseguir consorciar junto uma braquiária aí daqui a pouco, o próprio capim aruana, né? Pensando que o capim aruana ele tem essa flexibilidade de aguentar um pouco mais esse frio de final de abril, maio, né? E aí nós podemos rotacionar com trigo, rotacionar com uma outra, com policultivo de inverno, né? E por que não com o trigo, tá? Então são possibilidades, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades e realmente montar sistema de produção, né? Diagnosticar, acho que realmente é o ponto de partida, a gente entender a limitação. Eu não trouxe aqui porque o tempo é muito curto, mas tem áreas, principalmente áreas de pivô, às vezes tem uma intensidade maior de milho nesse sistema, e aí tem a questão do nitrogenado, que acaba acidificando mais esse sistema de produção e com pouco aporte de calcário, uma frequência de calcário muito baixa. E aí, quando tu começa a analisar esses dados, o pH 5, 5,2, e aí quando tu vai em profundidade, vai para 4,8, 4,9, a gente vê que está muito aquém, porque a adubação fosfatada potássica está sendo feita todo ano, um investimento pesado, também da genética, muitas vezes tem boas produtividades, mas o potencial de surfar no ano bom, surfar essa produtividade poderia ser melhor. E poder, principalmente, pensar em anos que nós temos uma limitação hídrica, nós podermos perder menos. Eu acho que esse talvez vai ser o cálculo interessante para os próximos anos, né? Estabilidade e rentabilidade. Fazendo a banhada verde, mandar um abraço lá para Faxinal dos Guedes, né? O pessoal que eu tenho realmente no coração, e são pessoas importantes que fazem um trabalho fantástico. Eu aprendi muito, tive uma base muito boa lá, e eu acho que assim, o que eu tenho aprendido nesses últimos 2, 3 anos, né, e foi comentado aqui hoje no painel, foi comentado ontem, foi comentado na terça-feira à tarde, soluções integradas, né, cobertura, biológico, ajuste químico, né. Então as soluções estão aí no mercado. Hoje até alguns trabalhos a gente tem feito assim, mais em rede, reinoculação em soja tem respondido. Então, com Brad, Azospirilo, tanto fazendo na semeadura no primeiro momento e depois fazendo um aporte lá no final do vegetativo, em R1, temos tido resposta nesse sentido. Então, o sistema de produção, o ambiente de produção está sinalizando que está faltando nitrogênio, né? Não podemos fazer a reinoculação. A gente tem que, daqui a pouco vai ser o ajuste da ervilhaca, né? A gente está tendo aí, o pessoal está fazendo lançamento de novas ervilhacas, então, novas cultivares de clima quente, então tá vindo, temos muita possibilidade, tem um leque grande, tem as crotalárias, né? Então, só fica o meu agradecimento, fico aberto a questionamentos também, e obrigado pela oportunidade. Perguntas para o Matheus? Só uma palavra de incentivo aí, continuar trabalhando e publicando. Quantos artigos você publicou na graduação?
Agora foi os Masters, os ativos vai estar no mestrado. Legal, e assim, artigos, por pra sempre fazendo os gostos. Tchau, nesse vídeo aí, e segmento, isso vai ser um bom família. Obrigado, professor. Mais Obrigado, Matheus. Então, agora, por último, mas não menos importante, Thomas Lisca, coordenador de marketing da Stara, por favor. People say be all playing get that back from here. There was special one. Top nose boy, but stem is a the same dog. It's in the more well, because of the force of well. There is a different stuff like that. Not scared the quiet like we just change the others. The well passive. Então, boa tarde a todos. Primeiro, professor Thelma, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Todo ano a gente vem dar uma palavrinha, gratificante. A gente veio do berço lá da Aquarius também, de dentro da universidade, né? De Santa Maria, então é sempre uma honra nós estar voltando aqui. A gente se sente em casa aqui dentro desse stand, né? Vários banners aí a gente ajudou a pendurar, assim como a gurizada tá aí, fazendo um belo trabalho, dando sequência aí pro projeto continuar. E então, sempre bom estar aqui. Eu não vim trazer resultados, tá, pessoal, do que a Stara, né, faz e tudo mais, mas eu vim trazer um pouquinho das soluções do que a empresa tem para ajudar literalmente o que os nossos colegas anteriores aqui falaram, né? O professor Davan trouxe diversas coisas, né? A Ana trouxe também parte de cobertura, o Leonardo aqui falou de calagem, temos biológicos também entrando no sistema, então eu fiz um apanhadinho geral, até estava editando os slides ali, eu vou pedir desculpa para vocês, não se atentem à beleza disso aqui, tá? Eu fiz de última hora, mas para tá trazendo também essa abertura da Stara para as demais coisas, né, oportunidades que as empresas podem estar agregando junto, tá bom? Então, estratégias para minimizar o efeito, né, ampliar a visão. Isso é uma coisa, professor, que a Stara tem desde do início do projeto, né, a Stara é parceira do projeto Aquarius desde o início e a gente sempre tem falado isso, né, nós temos que ampliar a nossa visão. Eu fiquei muito feliz, Leonardo, quando você mostrou a ideia dos pixels aqui, né, quanto mais pixels a gente ter, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Cada talhão é diferente, cada método dos talhões são diferentes. E a Stara também vem pensando nisso. É muito difícil, né, professor, nós trazer essa ideia de ampliar a visão para uma máquina de 60 linhas de plantio, para um pulsador de 36 metros de barra, né? Então é muito também desafiador para a Stara estar pensando dessa forma, mas a gente sabe que é o futuro, vai ser assim. E a gente tenta trazer soluções tecnológicas, tecnologia dentro das máquinas para conseguir fazer exatamente o que vocês estão recomendando aqui, que é fazer um mix bem feito, que é fazer uma calagem bem feita e um biológico também, né? Saber colocar ele da forma correta lá no solo para estar atingindo esses objetivos e esses resultados que todos nós estamos vendo aqui, né? Expostos no projeto, tá? Então, falando em calagem, né, Leonardo? Eu vou brigar um pouquinho contigo agora aqui com o que tu mostrou, né, antes. De forma brincadeira, claro, né? Mas a Stara vem pensando nisso e ela vem trazendo soluções, vem crescendo cada ano, né? Mas um dos principais objetivos de trazer essa ideia de pixels até, né? De fazer o bem feito. A gente sabe que tem calcários hoje que atendem um padrão, mas tem calcários que já estão chegando, e não só calcários, outros produtos, né? Eu estava visitando um stand perto aqui da CCG, nós estamos falando de outros tipos de produto. E não para aplicar a cada 3 anos, não para aplicar a cada 5 anos. Tem gente falando de aplicar calcário todo ano, né? Então, e isso tem que ser aplicado de uma forma bem feita. Inclusive, nós temos essa máquina aí que eu quero falar, é o Brutus, né? É um distribuidor de calcário e corretivos por gravidade, né? Não mais espalhado de forma por prato centrífuga, mas sim por gravidade. Justamente aqui nós temos, e a Stara foi uma grata surpresa para nós, que a partir do momento que a gente trouxe essa máquina, veio um pedido de usinas de cana para nós falar assim, vocês têm que desenvolver um produto desses que consiga entrar na cana para nós fazer essa calagem, porque eles não podem esperar 3 anos para reentrar com a cana de novo, eles têm que botar o calcário antes, ela suga muito, e os resultados que nós vimos, que após 1 ano já temos reedificação ali em cima, onde estão esses pés de cana, enfim, o pé de soja, o pé de milho. Então a Stara vem trabalhando muito nesse equipamento que distribui por gravidade para estar, né, sim, mitigando e diminuindo muito
essa segregação de partículas. A gente sabe que uma partícula de calcário pesada ela vai no fim da faixa da aplicação e uma leve uma menor vem no meio. Então, para mitigar isso, nós estamos entregando a distribuição pelo Brutus, tá? É uma das máquinas que eu queria trazer para vocês, que vem ao encontro com o que foi apresentado. Falando em mix cobertura, Ana, né? Tem que ser bem feito também. A gente é parceiro do Aquarius e o 3.0, que é essa máquina aqui de 3 funções, foi desenvolvida pelo projeto, que, né, professor, veio das ideias do projeto. Como nós vamos fazer para as lavouras lá da Bahia, do Centro-Oeste, terem alto rendimento na aplicação de sementes de cobertura, né? Nós tínhamos semeadores de 20 linhas, 30 linhas, 40 linhas, mas eu preciso de rendimento. Os caras da Bahia não querem ter, ou comprar 10, 15 máquinas dessa, né? Eles têm que ter 10 tratores, 10 operadores, não, eles querem rendimento. Eu quero fazer com um cara só isso aí. Então vamos fazer o quê? Vamos desenvolver um equipamento que largue sementes com alto rendimento. E aí foi desenvolvido, então, essa máquina, ela já era um pulverizador, ela já era um distribuidor, mas aí conseguimos acoplar nas barras dela um sistema de semeadura para sementes finas, ou mixes, né? Para fazer essa distribuição em toda a extensão da barra, né? Então nós temos 30 metros de aplicação com uma velocidade de 20 km por hora. Olha o rendimento que eu tenho aplicando dessa forma. Claro que os desafios aqui nessa aplicação são extremamente maiores do que nós ter a sementinha no chão colocada por um disco de uma semeadora. Então, um pouco desses desafios eu gostaria de pedir um depoimento, né? Eu estava aqui conversando, achei um amigo de datas aqui que nós temos que realmente fez uso dessa máquina, né? Não foi combinado, né, Gustavo? Eu até pedi para ele ali, lembra dos outros 3.0, como é que foi? Não deu certo, não. Então vamos falar um pouquinho. Mas realmente é uma aplicação que nós temos que cuidar condições climáticas, nós temos que cuidar diversos fatores para ter o sucesso, né? Mas só para, Gustavo, quiser comentar um pouquinho como foi a tua experiência lá? Bom, Thomas, boa tarde, pessoal. Sou cria do projeto Aquarius. Isso é muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E eu fico muito feliz quando a gente reúne essas informações, principalmente, que era um sonho, né, professor Theo? Reunir a parte biológica, química, física e toda a parte de manejo de máquinas voltado para isso. Então, a nossa experiência, eu dou consultoria aqui nas fazendas da Stara e outras fazendas também. Nossa experiência com o 3.0, ela foi o seguinte. Se você comparar ele com uma semeadora, você tem uma janela mais específica e você pode deixar, tipo, que nem o Grêmio ontem. Vamos jogar os 49 do segundo tempo e esperar o melhor momento para você fazer a distribuição do mix, né? E como a gente tem um rendimento operacional, você consegue distribuir isso de forma mais assertiva. Tanto na questão do tipo de mix, quanto na questão do momento de você distribuir. Então você tem que ter, ali eu sempre digo assim, quem está jogando nas 4 linhas aí, o agrônomo, o responsável, o gerente da fazenda tem que estar alinhado com o tempo, né? Principalmente essa parte do tempo, e a gente não perder o time. Por quê? Porque o processo de ciclagem desses nutrientes, a gente aproveita muito. Há 2 anos atrás a gente fez isso numa área com nabo, e aí eu instigo aqui o proprietário também, o Fernando, nós estávamos discutindo, vamos aplicar esse mix no seco, vamos esperar chegar a chuva, o que a gente vai fazer? Vamos largar no seco. E aí vem aquela cobertura das folhas de soja, né? E você tem um desenvolvimento inicial, por exemplo, do nabo, fantástico, né? Então, tu já tem a colheita, o ponte verde já está disponível, os nutrientes estão aí, e a máquina te entregou essa condição de poder fazer o manejo. Outra coisa, assim, que eu queria destacar, que não é somente uma máquina. A máquina está muito integrada ao sistema de policultivo. A gente tem observado que os mix de cobertura têm feito uma diferença muito grande, principalmente pela atividade biológica que ele gera. Então, quando você tem policultivos, tu tem polirespostas. E aí eu digo assim, a gente potencializa o quê? A calagem, potencializa o biológico, potencializa o mix de cobertura e potencializa também isso. Outras soluções também que a gente testou e não vem ao caso, a gente poder inocular também essas sementes, esses mix,
E ter que atacar, por exemplo, com o tricoderma, uma área que você tem um problema de mofo branco, você consegue tratar isso e você consegue desenvolver. Então, assim, são estratégias que valem a pena. Eu digo assim, valeu e vale, né? Então, vale o investimento, você tem que tirar o máximo possível. Thomas, basicamente era isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo depoimento. Realmente, né? São estratégias que para nós é sempre bom ouvir isso, né, Gustavo? Que foi uma experiência legal, claro. Mas a gente sempre está buscando isso como empresa e a gente faz parte do projeto Aquarius para isso. E quando vem mais empresas, né, participando do projeto, agregando, o Laleman veio recentemente também. Então, isso é muito bom para nós, que vamos trocando essas figurinhas e nós vamos achando possibilidades, oportunidades de estar agregando mais tecnologia nas máquinas para quando chegar realmente, de fato, essas tecnologias massificar, a gente está pronto para estar atendendo, né, o produtor, que é o nosso principal cliente. Então, o Ponte Verde, né, que é o nome dessa tecnologia de semeadura nas barras, né, possibilita aqui eu botei umas fotos, né, mas o soja praticamente pronto a colheita, o milho também nós já temos essa cobertura verde e por isso ele se chama Ponte Verde no sistema, né, da máquina. Nada mais é do que defletores instalados na barra, essa foto bem da direita mostra isso, onde temos uma pressão de ar positiva empurrando essas sementes ao longo da barra e fazendo a distribuição, né, sementes miúdas. Falando daí da semeadura também por semeadoras, né, nós temos também produtos para isso, né, sempre tivemos ao longo da história, mas essas semeadoras elas foram sofrendo algumas melhorias ao longo do tempo. Nós entendemos que a partir do momento que a gente começa a ter mais de uma semente dentro do nosso reservatório, começa a ter algumas situações ali, a gravidade começa a atuar sobre isso, é uma máquina que está em constante movimento durante as aplicações, e se eu tenho uma semente mais leve, uma semente mais pesada, ao longo do dia, se essa máquina vai chacoalhando, nós vamos tendo uma separação delas dentro do reservatório. E isso fez com que nós pensássemos, não, vai caminhar para mix, vai caminhar para sementes de diferente pesos ou densidades, vamos ter que trabalhar numa máquina que não separe isso. E aí nós trabalhamos também, né, nas nossas semeadoras de inverno aí, a Guapita e a Guapa, que fazem a distribuição das sementes não mais por rotores e fazem a distribuição por semeadora pneumática, que é o mesmo exemplo do Ponte Verde que eu comentei, só que ao invés de estar na barra, essa distribuição de sementes ela está na semeadora, né, entregando as sementes lá na linha, com discos, enfim, abrindo o suco de semeadura. Como o sistema de colocar a semente no solo, depositar, é o mesmo, só que o transporte dela da caixa até a linha mudou. Está sendo toda ela de forma pneumática, que vai conseguir entregar, né? Nós eliminamos o fator gravidade daí, agora é tudo por pressão positiva, então temos um coeficiente de variação de entrega dessas sementes muito mais parelha. O coeficiente máximo que nós achamos num mix com 5 diferenças de semente foi 6%. Então vocês imaginem, né? Isso é muito bom. Dentro de uma guapa dessas que tem 60 linhas, nós 6%. Então, uma semeadora dessas com 60 linhas, nós temos somente 6% de variação da entrega das sementes ali nas linhas. Isso é fantástico, é um sonho para nós e é o mesmo dado que tem no pulverizador lá, né, do distribuidor de barras. Então, isso veio e pelo menos essa entrega a gente conseguiu, né, fazer e a gente gosta muito de frisar isso também. Aqui eu coloquei, né, eu já falei isso, reservatório central, né, então as culturas semeadas aí, basicamente as culturas de inverno, mixes, braquiária, milheto, cotalária. Nós desenvolvemos essa semeadora, professor, para o sul, para o arroz, porque nós tínhamos um anseio de entrar no mercado de arroz, e foi uma grata surpresa que ela conseguiu se desempenhar muito bem aqui nas áreas de Planalto, né, e agora está sendo outra grata surpresa, o pessoal do Centro-Oeste está comprando essas máquinas para fazer os mix de cobertura, que lá também ficou muito comum o uso disso, né, eles estão vendo quanto isso está agregando para o sistema deles, e novidades virão para essa linha também, pelo fato dos biológicos, né? Aí volta a dizer, tem que ampliar nossa visão. Não adianta nós colocar uma vez o biológico no plantio do soja, nós vamos ter que repetir esse insumo durante o ano. E também isso vai vir para as semeadoras, a Sara já sabe isso, já está desenvolvendo isso. Não está pronto ainda no mercado, mas a gente sabe que os biológicos não podem ser aplicados uma vez no ano, somente no solo. Tem aplicação via pulverizador, a gente sabe que tem, mas quando se coloca em loco, a gente sabe que funciona melhor. Então isso está vindo também para a nossa linha de semeadoras de inverno, certo? Aqui, né, é o que eu acabei de falar, também a pulverização no suco,
que nós entendemos que era um caminho sem volta. O Pacheco, desde sempre, né, professor, nos mostrando isso aqui nos resultados. Primeiro veio a inoculação na semente, né, a gente chama de inoculação, mas a Star gosta de chamar de pulverização no suco, porque não é só o biológico que está ali dentro, muitas vezes pode ser diversos produtos, né, então por isso a gente chamou de pulverização no suco, porque nada mais é um pulverizador que está em cima de uma semeadora, né, para entregar o produto, seja ele qual for, lá junto com a semente. Estamos vendo que começou-se alguns movimentos de fertilizante líquido, vem muito a calhar com isso aqui também, né? Estamos vendo experimentos, a própria Produz aqui do Numetoc botou um mega reservatório aí com Ouro Pro, que é um fertilizante que está vindo dos Estados Unidos, então a gente está de olho sempre nisso. Já temos a tecnologia do pulverizador, por que não colocar isso também numa máquina, né? Então são tecnologias, eu queria deixar essa mensagem aqui, que a gente está sempre com essa visão de olho aberto, de estar desenvolvendo coisas novas, e ficamos à disposição para parcerias, para desenvolver novas coisas, como sempre tivemos. Tá bem? Obrigado. Perguntas para o Thomas? Temos tempo? Só essa frase funciona. Então, a gente viu muitas tecnologias. Só que elas têm que ser bem aplicadas, né? Então essa proximidade aí é fundamental, né? Aplicar o corretivo no local certo, na quantidade certa. O policultivo é um desafio para nós, né? Porque, por exemplo, a Raiz estuda, produz a melhor combinação, mas aí chega na hora de distribuir, tu faz outra distribuição, erra tudo, né? Então, e os biológicos, a mesma questão. Então, como diz o Gustavo aqui, com muita propriedade, será um sonho para nós, né, Gustavo? Ver toda essa orquestra aí funcionando certo. E é isso que vai levar as nossas lavouras a serem mais produtivas e mais sadias. Parabéns aí. Mais alguém?